informativa. O Governo Regional admite risco na execução de fundos comunitários. PS Açores defende promoção do Porto das Pipas para cruzeiros temáticos. Rádio Clube de Angra celebra hoje 76 anos de história. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O diretor regional do Planeamento e Fundos Estruturais, Nuno Melo Alves, admitiu esta segunda-feira que os Açores correm o risco de não utilizarem a totalidade de fundos comunitários que têm ao dispor devido ao aumento dos custos das obras. O diretor regional referiu ainda que os custos das obras públicas têm aumentado em cerca de 1/3, o que tem obrigado a região a reformular algumas candidaturas, tanto no setor público como no privado. Há um risco aqui de não haver execução e de ficarmos com baixa execução em algumas coisas, abaixo do valor dos 1.187 milhões de euros. Nos investimentos públicos, também alguns têm derrapado em termos de prazos, não por falta de capacidade de trabalho do Governo, mas porque efetivamente há falta de mão de obra e há falta de disponibilidade de empresas para fazerem empreitadas. E a capacidade de execução dos privados, que também se deparam muitas vezes com os mesmos desafios que o setor público, de concurso de empreitadas com dificuldade de execução, etc., está de facto a ser testada ao limite. O que se está a fazer neste momento para corrigir isso é uma reformulação do próprio projeto para caber no orçamento que existe, porque também é público que o Governo Regional indicou, não quer o plano e orçamento regional, refém da execução do PRR. E, portanto, está-se a ajustar a medida à verba disponível. Porquê é que foi necessário fazer isso? Porque todos os concursos que estão a ser publicados na região, quer seja de empreitadas de construção, quer seja inclusive do navio do Clássico do Mar na componente 10 do PRR dos Açores, têm tido acréscimos de custos bastante substanciais. Em alguns casos, de cerca de 1/3. E isto são valores muito pesados e muito significativos. Nuno Melo Alves, o diretor regional do Planeamento e Fundos Estruturais. O Partido Socialista alertou esta segunda-feira para a necessidade de promoção do Porto das Pipas em Angra do Heroísmo, que está em obras até ao final do ano, enquanto ponto de paragem de navios de cruzeiros temáticos. Os deputados socialistas eleitos pela Ilha Terceira visitaram as obras do Porto das Pipas, lançadas pelo anterior executivo do PS em julho de 2020, que deveriam estar concluídas em julho de 2022, mas foram alvo de 2 prorrogações. Segundo a vice-presidente da bancada parlamentar do PS, André Cardoso, é importante que o atual executivo dê início ao trabalho de promoção do Porto das Pipas junto do mercado de cruzeiros temáticos, sob pena da infraestrutura ficar condicionada para aquilo que já servia antes, ou seja, para o transporte marítimo de passageiros e viaturas entre as ilhas do Grupo Central. A deputada referiu que esse trabalho ainda não foi feito e que o PS já questionou a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, mas não obteve resposta. André Cardoso reconheceu que os atrasos são penalizadores para a economia local, mas disse que a obra já retomou a normalidade. A deputada da bancada parlamentar do PSD Açores no Parlamento Regional, Salomé Matos, questionou esta segunda-feira o Governo da República sobre a instalação do sistema de vigilância no tráfego marítimo da região, cujo concurso foi lançado em 2020. Em requerimento enviado à Assembleia Regional, a parlamentar social-democrata refere que em janeiro de 2020 o Governo da República abriu um concurso visando a revisão e atualização do estudo para a implementação dos subsistemas de serviço de tráfego de navios da região e respectiva integração no continente, mas segundo Salomé Matos, até hoje desconhece-se o desenvolvimento do processo da competência da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. A nova presidente do Conselho de Administração da SATA Holding, Teresa Gonçalves, que tomou posse esta segunda-feira, está convicta de que a empresa vai registrar um novo recorde de receita face ao aumento da procura em relação a 2022.
A nova CEO referiu ainda que tomou a firme decisão de ficar na companhia ao lado dos colaboradores e do acionista neste momento em que se está a implementar o processo de reestruturação do grupo e foi iniciado o processo de concurso público de privatização da SATA Azores Airlines. Teresa Gonçalves substitui naquelas funções Luís Rodrigues, designado para liderar a TAP Air Portugal. Para além de Teresa Gonçalves, tomaram posse esta segunda-feira como membros executivos do Conselho de Administração da SATA, José Roque, que assume a Direção-Geral de Operações da SATA Holding, e Dinis Modesto, que será o novo diretor financeiro do grupo. Mantêm-se como administradores não executivos Bernardo Oliveira e João Ponte. A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas publicou que foi autorizado o procedimento de contratação para a empreitada de reabilitação e proteção marítima do Porto de Santiria, na ilha de São Miguel, perspectivando-se a publicação do anúncio formal nos próximos dias no Jornal Oficial da região. A empreitada tem um preço base de 4.850.000 euros e um prazo de execução de 730 dias. Para Berta Cabral, secretária regional com a tutela das infraestruturas, esta é uma obra há muito necessária e reivindicada por várias pessoas e instituições que reconhecem o Porto de Santiria uma importante história, mas sobretudo um grande potencial para estimular o desenvolvimento económico do concelho de Ribeira Grande. A obra visa promover condições de segurança na zona do Porto e no respectivo acesso, através da estabilização das arribas contíguas à estrada regional, de modo a mitigar o risco geotécnico para as pessoas e bens, tanto na via de acesso ao Porto como na zona de solário. O Bispo de Angra desafia os diocesanos a não se cansarem de lutar pelo bem dos outros na sua mensagem pascual. O desenvolvimento com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O prelado, que vive a sua primeira Semana Santa como bispo titular da Diocese Insular, sublinha que a ressurreição de Cristo é a certeza de que a esperança e a paz chegam a todos os açorianos, independentemente da sua circunstância pessoal. Cristo ressuscitou verdadeiramente e traz esperança aos que sofrem com a incerteza da vida e do futuro, aos que continuam a lutar pelo bem dos outros, aos que cuidam da vida, das relações, da qualidade de vida dos irmãos. Ele é o ressuscitado para as nossas relações, para as famílias, para aqueles que vivem e trabalham em lares de idosos, para aqueles que cuidam de pessoas com deficiência ou doença mental, para aqueles que trabalham e estão detidos em prisões, para aqueles que estão ao serviço das nossas comunidades paroquiais. Dom Armando Esteves Domingos, que presidirá na Catedral a todas as celebrações pascais, deixa uma palavra especial para todos os que se encontram numa situação de fragilidade, que vivem mergulhados no sofrimento, na solidão, no esquecimento ou no desespero da pobreza, da falta de casa, de pão ou trabalho. E não esquece as vítimas de abusos. Não esqueço este ano as vítimas inocentes dos abusos, esses irmãos e irmãs nossos, que correm o risco de, no meio de toda a babel da comunicação e discussões secundárias, serem relegadas para posição secundária ou até esquecimento. Não o queremos, nem podemos deixar que aconteça. O bispo, que afirma que a Páscoa precisa de continuação para ser operativa, desse amor que resulta da ressurreição, deixa mais um desafio a todos os cristãos do arquipélago. Como Igreja Diocesana, em tempos de renovação sinodal, continuemos a tentar encurtar as distâncias entre Jesus e cada um de nós, entre Ele e as nossas comunidades, entre Ele e o nosso modo de ser hoje seus discípulos. Façamo-lo acolhendo também o seu estilo e fazendo nossa a sua bênção, fazendo nossa a sua atenção humilde e respeitosa para com todos aqueles que a vida coloca ao nosso lado e nos faz encontrar. Que a abertura ao ressuscitado gera em cada uma confiança, uma esperança, uma sede de bondade capaz de resistir perante todas as provações e tentações, e que a vida, nascida da doação, nos torne mulheres e homens para os outros. É um desejo que se estende a todos, não só àqueles que conheceram Cristo e o amam sinceramente, mas também a todos os que procuram sentido, bondade, felicidade e plenitude. Dom Armando Esteves Domingos, bispo de Angra. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O Rádio Clube de Angra celebra hoje 76 anos de história.
O presidente do Rádio Clube de Angra deixou-nos a sua mensagem neste dia que marca mais um ano da Voz da Terceira. O Rádio Clube de Angra assinala esta segunda-feira 76 anos de vida. Cabe-me, enquanto presidente da direção desta instituição, fazer o registro dos anais da história, 76 anos de histórias para contar, umas mais bonitas e mais fáceis do que outras, como em tudo na vida, mas cabe-me acima de tudo ter capacidade de olhar para a frente e perceber se será capaz ao Rádio Clube de Angra escrever mais 76 anos de tantas outras histórias. E confesso-vos que o pessimismo neste momento assola-me, a mim pessoalmente, mas também aos que me acompanham nos órgãos sociais do Rádio Clube de Angra, e penso que a todos, considerando o desinteresse que os sócios têm manifestado nesta 70ª instituição da Terceira e dos Açores. É verdade, infelizmente são cada vez menos aqueles que estão disponíveis, interessados, empenhados. Até mesmo aqueles que assumem responsabilidades nas listas, nos órgãos sociais, nas colaborações pontuais, mais ou menos pontuais, com a emissão, a programação do Rádio Clube de Angra. Infelizmente, a desmotivação é muita. As dificuldades são ainda mais. Ultrapassá-las não está sendo fácil. E sem mais braços que se unam na força que é preciso para edificar um futuro de outros 76 anos, pelo menos, e sem mais braços para poder todos os dias abrir as portas, acender as luzes, ligar os microfones e levar para a frente a Voz da Terceira, fica manifestamente difícil prosseguir o caminho. Não é, enfim, dia de coisas tristes, mas nos aniversários, nestas datas, devem também deixar-se alertas e preocupações. Não conseguimos celebrar com a dignidade de outros anos, considerando que temos ainda a casa abalada pelos resquícios do incêndio que nos abalou o ano passado. E não foi possível ainda encontrar todos os fundos, reunir todas as necessidades para as devidas obras de rebeneficiação e de requalificação. É o que temos. Estamos com problemas nos emissores, outra vez, só mais uma vez, a aguardar a chegada de novos equipamentos. Estamos com dificuldades nos voluntários, nos colaboradores que dia a dia possam fazer o Rádio Clube de Angra continuar a falar consigo. Cada vez mais, por motivos pessoais, familiares ou até mesmo profissionais, os colaboradores do Rádio Clube de Angra se veem obrigados a seguir os seus caminhos. E estes caminhos muitas vezes não são compagináveis com o caminho da Voz da Terceira. Não está fácil encontrar novas vozes, jovens que queiram fazer da rádio o futuro que nós, lá atrás, encontramos no nosso presente. É o que é o Rádio Clube de Angra. Estamos cá, continuaremos com a mesma convicção de que é possível fazer mais, com a mesma certeza de que queremos continuar a fazer melhor, certos de que diferente é o caminho, mas também cientes de todas as dificuldades e, acima de tudo, a começar a ficar assustados com muitas preocupações. Continuamos a discutir promédias, continuamos a discutir taxas de audiovisual, continuamos a discutir publicidade institucional, continuamos a discutir todos os mesmos assuntos de há anos e anos e anos, sem que aqueles que têm a capacidade, a competência e a responsabilidade de resolverem muitos destes problemas que afetam dia a dia os pequenos órgãos de comunicação social local e regional, como é o Rádio Clube de Angra, infelizmente façam o que têm que fazer. E enquanto isso, estamos lutando para que a Voz da Terceira possa hoje celebrar os seus 76 anos com a certeza de que tudo faremos para que os próximos 76 tenham tantas ou mais histórias para contar do que aquelas que já estão nos registros da história. Parabéns, Rádio Clube de Angra. Viva a Voz da Terceira. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra. Foi apresentado o cartaz tauromáquico para a Feira de São João das Sanjoaninas 2023. O desenvolvimento com o Mário Rodrigues, do Rádio Clube de Angra. São 3 as corridas da Feira das Sanjoaninas de 2023. A primeira, no dia do Santo Padroeiro das Festas, apresenta-se como a corrida dos forcados da tertúlia tauromáquica terceirense. Touros de Veiga Teixeira, cavaleiros António Teles, Tiago Pamplona e Francisco Palha. Forcados amadoras da tertúlia tauromáquica terceirense. A segunda, no dia 25, dedicada ao imigrante, tem o seguinte cartel:
Touros Casa Agrícola José Albino Fernandes e João Gaspar. Cavaleiros Francisco Palha, João Pamplona e António Teles Filho. Forcados Amadoras do Ramo Grande e Amadoras de Turloque. A terceira, a 1 de julho, é a Corrida dos Matadores. Touros de 4 anos de Rigo Botelho, Cavaleiro António Teles, Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e Matadores de Touros, Luís David Adame e Joaquim Ribeiro Cuqui. O programa apresenta ainda a Corrida das Crianças, 2 esperas de gado, várias touradas à corda, uma delas no Porto das Pipas, e prémios para as melhores modalidades. Apresentação, bravura, lide a cavalo, lide a pé, pega e capinha. A apresentação da Feira Taurina das Sanjoaninas de 2023 aconteceu na sexta-feira à noite no Centro Cultural com casa cheia. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de segunda-feira, dia 3 de abril. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima segunda-feira e de uma boa semana. Continue na nossa companhia. Hora informativa.